Eu estou ainda, conforme eu falei, para quem acabou de chegar, ainda nessa sintonia da transmutação, da cura. Então, hoje, tudo para mim está dentro da vibração dessa cor, desse roxo, né? Que é essa mistura entre o azul e o vermelho. E o azul que simboliza o céu, o vermelho que simboliza o terreno, o nosso sangue. E quando a gente faz a união dessas duas cores, a gente chega nesse tom que está ligado à transmutação. Porque fazer realmente uma cura é trazer o céu para a terra e fazer na terra o céu acontecer, o paraíso. Então, esse tom de lilás, esse tom roxo, para mim, hoje está simbolizando tudo isso. Chegamos mais uma semana, mais um encontro dentro dessa energia do mês de Tammuz. Esse mês que nós estamos já quase no final e, a partir da semana que vem, uma nova frequência energética vai estar se apresentando para nós. Vamos estar entrando no mês de Av, o mês de Leão. E essa semana, a nossa leitura, ela se apresenta através de duas parashot, Matot e Masei, que são lidas juntas. E com a leitura dessas duas parashot, nós vamos finalizar, então, esse quarto livro da Torá, esse livro que chama-se Números, e que fala, então, dessa contagem. Em resumo, a cada semana nós trabalhamos essa ideia de que Deus conta conosco, conta com a nossa participação, e o quanto nós estamos realmente sentindo e participando como aqueles que podem exercer, como que dizendo, eu estou aqui, pode contar comigo. E a cada ciclo, a cada vez que a gente volta a ler esse quarto livro, nós vamos estar, qual seria o nosso objetivo? Estar cada vez mais preparado para exercer, então, essa função que Deus espera de nós, para que Ele possa realmente, cada vez, contar mais com cada um de nós. Esse livro, nessas duas últimas, então, leituras, vai acontecer uma situação em que sabemos sempre que a primeira palavra da Paraxá já contém a essência de tudo que vai acontecer naquela leitura. E quando a gente chega sempre nos últimos e no último capítulo de um dos livros da Torá, de cada um dos 5 livros, nós estamos então finalizando o quarto livro, a última Paraxá tem ali contido um resumo de tudo que aconteceu durante todas as leituras daquele livro. Então, na semana que vem, quando nós entrarmos, então, na leitura do 5º livro, nós vamos ter ali uma nova energia se apresentando, e esse 5º livro, já que é o último de 5, também vai ser um resumo de tudo que aconteceu nos outros 4 livros anteriores. Por que que isso, então, é importante para nós? Por quê? Enquanto todas as leituras dos 4 livros que nós fizemos, nós temos sempre aquela frase que se repete, e Deus falou a Moisés, Deus falou a Moisés, e aí Moisés vai e fala ao povo hebreu. Aquelas palavras, ele como interlocutor. Nós vamos ter, então, essa situação pela última vez, porque já no próximo livro, já quem vai estar falando diretamente ao povo vai ser Moshe Rabbeinu, vai ser, então, Moisés. Não aparecerá mais essa situação em que Deus usa Moisés como seu representante. No próximo livro,
Moisés já vai estar ele agindo, ele representando. Mas sobre o próximo livro nós vamos falar na semana que vem. Vamos agora, então, focar nesse resumo, que é o resumo, então, das leituras desse quarto livro. Bom, junto com isso, vamos se colocar dentro desse calendário cósmico, que a Cabala nos auxilia, traduzindo, então, como as energias estão sendo apresentadas, para a gente poder aproveitar elas da melhor forma possível. Nós iniciamos também, desde a semana passada, 3 semanas consideradas semanas de julgamento intenso, chamadas as 3 semanas estreitas. O início dessas 3 semanas é o dia em que aconteceu o pecado do bezerro de ouro. E ela vai acabar no dia 9 de Av, então, o 17º dia de Tamuz, dia do pecado de ouro. Depois, finalizando as 3 semanas, no 9º dia de Av, no 9º dia de Leão, quando os espiões foram até a terra prometida, e eles retornam dando aquelas notícias, 2 deles dizendo que aquela era a terra que emanava leite e mel, e os outros 10 dizendo que aquela terra não era a terra prometida, e tentaram então fazer um complô, usando das suas palavras, usando de argumentos internos, para causar um grande caos. E naquele momento, então, Deus diz a eles, diz então a Moisés que eles não iriam mais entrar na terra prometida, e eles teriam então que ficar 40 anos no deserto. O dia 9 de Av, não é coincidência, também é o dia em que aconteceu a destruição 2 vezes do templo sagrado. 2 vezes no dia 9 de Av. Então, é considerado, de certa forma, um dia muito negativo. É o dia no ano em que fazemos o jejum. Da mesma forma que no Yom Kippur nós fazemos o jejum, no dia 9 de Av nós também fazemos o jejum. Mas são condições absolutamente diferentes. Nós vamos estar falando sobre isso nas próximas semanas. Vamos voltar para a nossa paraxá. Só estou querendo que vocês entendam a linha do tempo. Como a linha do tempo se apresenta para a gente entender o que são essas 3 semanas. Por que é importante a gente realizar esse trabalho durante essas 3 semanas? Porque elas são representativas. Depois do dia 9 de Av, nós vamos ter 7 semanas, e então vai acontecer o Rosh Hashanah, que é aquele dia em que acontece aquele julgamento, aquela balança se apresenta, e a partir dali nós estamos iniciando um novo ciclo. A Torá, então, vai ser lida até o dia do Rosh Hashanah. Quando chegar no Rosh Hashanah, o rolo da Torá já vai ter sido inteiro lido, quer dizer, os 5 livros de Moisés já vão ter sido lidos por nós, e nós vamos estar iniciando uma nova vida, por assim dizer. Uma nova vida que, se a gente quisesse, inclusive, dizer, seria, quem sabe, dentro da nossa presença física nesse mundo, no dia do Rosh Hashanah, nós temos a condição de se apresentar como novos seres, como novas pessoas, como uma nova encarnação. A cada ano, eu tenho a oportunidade de apresentar um novo eu. Então, é como se eu estivesse dentro da minha mesma vida, dentro dessa única vida, me apresentando dentro desse tribunal cósmico, me mostrando e dizendo, aqui está o meu novo eu. Durante o ciclo que passou, eu trabalhei vários pontos. Espero, é o nosso porquê, quando chegar, então, nessa data, é ser uma nova pessoa realmente, com erros, mas com acertos, com momentos de angústia, de dificuldade, mas com momentos de superação. E é aquela situação em que nós vamos, a cada dia,
tentando fazer a nossa evolução para um dia a gente chegar naquele ponto da imortalidade, aonde nós vamos encontrar essa vida eterna, encontrar esse momento em que não vai existir mais a morte, em que não vai existir mais o desapontamento, em que a gente vai ter atingido, então, a consciência perfeita da árvore da vida, não a árvore da consciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento, em que existe essa dualidade que nos joga de um lado para o outro, e a gente vai conseguir entrar dentro de um equilíbrio. Nada é por acaso. Durante, então, essas 3 semanas, qual é o nosso principal objetivo? Tentar eliminar a maior carga possível de julgamentos, para que eu consiga me limpar. E ao me limpar, eu vou estar chegando lá no Rosh Hashanah com menos carga no meu ombro e com mais mérito. Então, durante essas 3 semanas, onde a gente tem esse julgamento intenso, a presença dessa energia de Tammuz, de câncer, ela não poderia aparecer num momento mais perfeito, nesse momento em que todos nós somos, então, cancerianos. Isso é maravilhoso para nós. E durante esta semana, que é a última semana do mês de Tammuz, que é quando a energia, a gente sabe que se a gente olha a Lua, a última semana daquele mês, a Lua se apresenta, então, o seu lado mais escuro, porque a Lua é minguante. É aquele momento, então, em que eu posso fazer, então, esse recolhimento ainda mais profundo, e eu consigo, então, fazendo essa viagem interna, entrar cada vez mais dentro dessa escuridão, desse local onde eu tenho que limpar. E aí não é por acaso, qual é então o que eu falei para vocês, o nome da porção dessa semana, o que acontece nessas 2 porções tão significativas para este momento cósmico. Matot e Macei. O que acontece, o que se apresenta nessas 2 leituras? Primeiro, essas leituras tratam de um assunto que é o assunto da vingança. Porque Deus, então, diz a Moisés para que ele, então, faça a vingança contra o povo de Midian, os midianitas, vingança e extermine o povo midianita. Aquele que causou todo o caos dentro do acampamento e que Pinhas, através da sua ação, se a gente lembrar da energia da semana passada, Pinhas conseguiu, então, conter aquela pandemia e, através de um ato vigoroso, um ato fora da lógica para um sacerdote, ele conseguiu, então, matar aquele casal e conseguiu trazer uma consciência para o povo hebreu que eliminou, então, aquela praga, aquela peste. Ele tirou a negatividade através de uma ação fora da lógica. E agora, então, eu peço para vocês fazerem, então, a começar o nosso encontro fazendo a seguinte reflexão. É possível que aquele Deus, que a gente coloca ele como Deus que é só amor, seja um Deus vingativo? Será que Deus, que é esse Criador, poderia chegar para nós e cobrar de um líder como Moisés a vingança de um povo? Porque se ele é Deus Criador, ele criou tanto o povo israelita quanto o povo de Midian. Ele criou todos. Ele não deixou, dentro dessa sua criação, nenhuma parte que existe
fora de todo o seu plano. Tudo que existe, ele sabe, ele conhece. Então, como é que ele pode dizer que é para existir, então, essa vingança? Se a gente pensar na palavra Midian, nós vamos, pelo hebraico, chegar, então, no conceito da palavra din, que representa julgamento. Então, o povo midianita, já que a gente estuda a Cabala, a gente tem algumas chaves e a gente sabe que esse povo midianita significa julgamento. Então, quando Moisés que representa para nós esse lado corrigido, essa consciência da árvore, da vida, então, Moisés, quando ele tem que fazer essa ação de aniquilar o povo medianita, o que ele realmente precisa? Aniquilar o julgamento. E nós, dentro de nós, temos dois lados. Nós temos dentro de nós a consciência da árvore da vida, a nossa centelha divina, a nossa alma, o nosso eu elevado, e ao mesmo tempo temos um eu representado pelo nosso ego, cheio desse julgamento, cheio desse ter razão, cheio dessas justificativas que ficam o tempo todo na nossa cabeça, dando ênfase na hora de fazer o julgamento, dando razão a esse julgamento e colocando a razão da nossa alma num segundo plano. Então, essa guerra entre Moisés, o nosso lado divino, representando o nosso lado divino, e esse povo medianita que precisa ser exterminado, esse nosso egoísmo que dá essa justificativa para dizer que o que a nossa alma quer é fora da lógica e ela não tem razão de ser porque ela não está na verdade deste nosso mundo físico. Então, aqui nós temos um primeiro conceito. O segundo conceito, eu volto então a esse Deus. Porque Deus, nós sabemos que ele é uma consciência. Deus não é aquele senhor de barba que está num trono, bom, uma hora com um humor bom e outra hora com um mau humor, e aí então ele decide o que ele vai fazer dependendo dessa vontade. Nós temos que pensar como é que esse Deus está sendo apresentado dentro de nós. Nós estamos trabalhando durante muito tempo sobre a forma desse Deus, dessa consciência desse Deus dentro de nós. Porque se esse Deus é um Deus vingador, e esse Deus estimula eu matar aquele que é o meu inimigo, nada tem sentido. Nós, inclusive, sendo pessoas que fazem parte da tradição cristã, quantas vezes nós já não escutamos o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingador, o Deus do Novo Testamento é um Deus do perdão e o Deus do amor. Será que essas afirmações, elas também não estão um pouco contaminadas dentro de uma consciência interna dentro de nós? Vamos voltar para o conceito, então, desses espiões e essa energia do mês de Tammuz, do mês de Câncer. Quando os espiões foram, então, para a Terra Prometida, quando nós estudamos e fizemos aquela leitura, nós sabemos que a Terra Prometida, ela representa esse nosso mundo físico já corrigido. A Terra Prometida, esse local que emana leite e mel, é a meta da nossa jornada. Nós estamos numa jornada aqui na Terra. E esse mundo
perfeito, ele existe dentro da consciência da nossa alma. É a nossa meta. Dos espiões, 2 pessoas voltaram dizendo que sim. Essas 2 pessoas, Caleb e Josué, representam esse nosso eu divino que acredita. E os outros 10 que falaram que a terra prometida tinha gigantes, que a terra prometida era super fortificada, que seria impossível tomar posse daquele lugar. E eles eram os líderes, né, das tribos. E o que significa ser líder? Ser líder é aquele, então, que tem o controle. Então, a gente vai imaginar que tem uma parte de nós que acha que pode, mas muito mais, porque é 2 contra 10, achando que não pode, dando justificativas para esse não poder assumir o controle. Porque o que ele tem medo, estes 10? Justamente eles têm medo de perder o controle. Porque uma vez que o povo entrasse na Terra Prometida, uma vez que a gente chegue lá, a gente chega para aquilo que nos controla, para esse ego, e diz para ele: eu não preciso mais de você. Eu não quero mais você, porque eu já sei que meu sustento inteiro vem da minha alma. Eu já cheguei na Terra Prometida. E aqui agora eu recebo o meu sustento direto. Então, qual é o nosso medo maior? A gente não tem a coragem de perder o controle para assumir o controle. Então, o que a gente faz? A gente quer entrar nessas discussões, porque vamos contextualizar isso dentro da energia de câncer. Se a doença acontece no nível das relações entre eu e o outro, quando eu causo curtos-circuitos entre essas relações entre eu e o outro, eu causo, então, eu crio, no nível espiritual, tikkun para mim e para o outro, e eu preciso entender que quando eu estou criando, então, essas correções, eu estou criando bloqueios, e ao criar esses bloqueios, se eu não tirar esses bloqueios, chega uma hora que a luz não entra mais, e uma hora que a luz não me sustenta mais, eu adoeço. O que é a célula cancerígena? É aquela célula que está brigando com todas as outras células. Ela está lá sozinha e ela se basta. É o próprio ego. Eu não quero saber dos outros. Eu não preciso desse sistema. Eu não quero fazer limpeza. Eu quero receber para mim e pronto, e ponto. Não interessa o resto. Por que o Deus vingador? Porque se eu, neste momento, não assumo que eu tenho que fazer uma vingança contra essa célula cancerígena, eu tenho que realmente ir e cortar isso pela raiz, só que para eu cortar isso pela raiz, eu vou estar talvez tirando um pedaço de mim mesmo que eu não quero ver, que eu não quero assumir, porque eu quero ter razão. Porque dentro de mim eu penso que quando eu estou dentro de uma discussão e eu estou certa, então Deus acha que eu estou certa. E se eu estou certa e Deus sabe que eu estou certa, Deus não vai me castigar. Nós temos que analisar o quanto desse conceito, sem que a gente perceba, ele se apresenta dentro de cada um de nós. O quanto as nossas ações acontecem, por um lado ou por outro lado, com base no medo de um castigo, com base no medo de um Deus vingador. Por quê? Eu fiz algo errado. Ao invés de eu ter limpado aquela sujeira que eu mesma fiz. Porque veja bem, Deus é puro amor. Deus não é nada mais do que puro amor. E esse julgamento que eu preciso limpar, quem criou
esse tikkun, essa correção que precisa ser aniquilada, que é o meu inimigo, sou eu mesma. Eu mesma crio o julgamento, eu mesma crio o curto-circuito, e eu mesma me convenço de que a culpa não é minha e é do outro, e que o outro precisa arrumar e eu não. E eu acho que a minha parte cumpriu porque eu sou boazinha. Eu sou ética numa porção de outros assuntos, mas neste mês e nestas semanas, nós não vamos ficar pensando nisso. Nós vamos pensar naquela água parada, imunda, suja, que está parada dentro de nós. Naquele momento em que eu fico nessa polaridade e eu não faço a vingança contra mim mesma, a vingança contra este ego que eu preciso quebrar e limpar para ele trabalhar para minha alma. Então, nestas semanas, eu estou fazendo esse processo. Então, quando eu disse para vocês no início, eu preciso aproveitar esse período para tentar limpar o máximo de julgamentos, porque daqui a pouco eu vou chegar no Rosh Hashanah. E quanto mais leve eu estiver, porque eu consegui tirar essa bagagem, mas essa bagagem que não está nas costas, essa bagagem que está lá, dentro do meu DNA, bem escondidinha. É esse rancor que tanto o Rabino falou, dessa mágoa, de eu não conseguir fazer nada, de eu sentir que eu sou impotente. E achar que eu não posso, já que eu sou boazinha, que eu não posso fazer certas ações necessárias que talvez vão ferir essa imagem do bonzinho, mas que vão ser necessárias para eu limpar e fazer esse corte fora da lógica, porque eu penso que eu não posso ser vingativa. Mas nós não estamos aqui falando simplesmente de uma vingança. E quando a gente está falando de um Deus, não significa um Deus da vingança. Significa eu aniquilar dentro de mim um Deus da idolatria, que não me deixa tomar atitudes idólatras quando eu coloco coisas fora de mim. Eu coloco importância a coisas fora de mim e coloco elas como sendo responsáveis fora de mim, ao invés daquilo que está dentro de mim. Então, esse é o começo. Esse é o começo quando a gente está falando do Deus da vingança e do aniquilar, então, esse inimigo. Deus, nesse momento, dá essa ordem para nós. Ele explicitamente ele fala para nós: limpe o seu inimigo. Limpe os seus julgamentos. Porque qual é o maior, então, inimigo? Qual é o maior inimigo do julgamento? O maior inimigo do julgamento é eu agir pelo bem. E eu acabo cortando decretos quando eu estou pensando no outro e quando eu estou agindo em prol do outro. E quando eu estou fazendo, então, esse processo dessa limpeza. Então, eu não tenho que simplesmente ver o meu inimigo e me afastar do meu inimigo. Eu tenho que ver o meu inimigo, que é esse julgamento, e eu tenho que abraçar esse julgamento para eu poder limpar. Porque se eu não fizer isso, o tempo passou e eu perdi grandes oportunidades. Apesar da gente ser na ilusão, dentro dessa mente robótica, dizendo que a gente não sente, que a gente é equilibrado, nós somos totalmente representados pelas nossas emoções e são elas que comandam, então, né, a nossa vida.
E quando a gente lê um evangelho como esse evangelho, né, e a gente vê que essa parábola que próprio Jesus, ele normalmente não explica, mas aqui ele explicou, né, dentro dessa palavra que é tão cabala, né, tão cabalística, quando o homem ouve a palavra e não compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Quantas vezes nós escutamos a voz da nossa intuição, a voz desse sentir dentro do nosso coração, e aí vem essa lógica dizendo que a emoção não tem valor, que a gente tem que anular tudo isso, que a gente não tem que sentir, e que a gente tem que andar pelo mundo da matéria. É dentro do nosso sentir que se apresenta a nossa intuição. Porque é dentro do nosso coração que se apresenta esse sentir. E é dentro do nosso coração que nós podemos limpar essa dor. Porque o nosso coração sente o peso. Mas aí vem a nossa lógica robótica e fala: você tem que ser bonzinho. Então você tem que achar e engolir e dizer que está tudo bem. Não é isso que nós temos que fazer. Não é assim que a gente faz a limpeza. Isso é o maligno trabalhando dentro de nós. Nós temos que aprofundar e entender que nós temos que fazer a vingança contra essa serpente. Porque ele ainda fala aqui, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, compreendendo com o coração. O compreender é com o coração, para que se convertam e eu os cure. Porque não é questão de limpar o corpo como ir numa consulta médica em que o médico faz a prescrição das drogas, dos remédios. Não é aí que a gente vai conseguir fazer a nossa cura. Essa é a cura da ilusão. A cura verdadeira, ela vem quando a gente escuta e ouve no coração, fazendo esse trabalho do sentir no coração. E ali é possível ser curado, limpando e tirando esse peso do coração. Se eu fizer de conta que eu não tenho peso nenhum do meu coração, eu vou trabalhar em quê? Eu continuo patinando no mesmo lugar e achando que eu sou a pessoa mais equilibrada do planeta. E eu não resolvi absolutamente nada do que eu precisava resolver dentro do meu tikkun. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Porque vem a lógica dizendo que você não tem que sentir nada. Você tem que ser equilibrado e não tem que sentir dor. Você anula. Perdoa. Da boca para fora. E sente a mágoa dentro do coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. E ao chegar à tribulação ou à perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Quer dizer que exercer a espiritualidade dá muito trabalho. Precisa de muita determinação. Porque N coisas vão dizer que talvez a gente não precise estar aqui juntos, estudando. Vocês estão de parabéns, porque esse é um longo caminho. Eu sei que às vezes existem momentos em que às vezes a gente não consegue acompanhar, mais ou menos. Mas essa constância dentro de nós, o máximo que cada um pode fazer, é o que faz não ser esse caminho pedregoso, aonde a raiz não se implanta. Eu sei que aqui nós temos raízes muito firmes implantadas dentro de nós, eu tenho certeza disso. Inclusive, eu sei que algumas pessoas aqui estão reiniciando, estão começando, e se elas tiverem essa constância, essa determinação, essa raiz vai se aprofundar, mas não pensem que é fácil. Não pensem que vai ser algo que num passe de mágica a iluminação vai aparecer. Não. Ela exige de nós
um trabalho, ela exige de nós uma dedicação, ela exige de nós uma entrega, mas é vitorioso quem continua. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais vitorioso. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra. A semente entre espinhos, o que significa isso? O que é um espinho? O que é aquilo que me fura e me machuca? O que é aquela dor? Receber a semente entre espinhos é eu conseguir receber essa semente, não no prazer, não no bem bom, quando está fácil. É eu conseguir entrar fundo na minha dor. Eu consegui justamente ver exatamente aquele ponto onde o espinho está fazendo aquela pressão. E eu, então, aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução e a riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. Mas se eu conseguir ir nesse espinho, eu vou ser vitorioso. Porque, como eu acabei de dizer para vocês, não é fácil. Mas existe a certeza de que a gente vai conseguir, se a gente realmente se entregar, não só neste momento do contexto de uma meditação, mas dentro do nosso dia a dia. Aquele que recebeu a palavra em boa terra é aquele que ouve a palavra e compreende. É aquele que dá fruto e produz. Aquele que ouve a palavra, aquela semente que vem então de Chokhmah, que é a sabedoria. E ele coloca aqui a palavra compreende, compreensão, que é justamente Binah, que é onde tudo se manifesta. Então, eu recebo a palavra da sabedoria, mas ela não fica só lá no mundo das ideias. Eu recebo a palavra da sabedoria e eu aqui manifesto aqui no nosso mundo físico, trazendo essa cura para todos que estão em volta de mim. Vai dar trabalho? Vai. Eu vou passar por sofrimento? Vai. Mas eu vou ser vitoriosa. E eu vou economizar muitos outros sofrimentos que talvez agora, nesse momento, em que, graças a Deus, Deus dá o tempo da misericórdia para nós, eu vou conseguir corrigir antes dele se apresentar. Então, eu agradeço vocês. Obrigada pela oportunidade de eu poder estar aqui manifestando. Obrigada, então, a todos os mestres. E, então, nós estamos finalizando a leitura deste livro. Que a gente possa, então, continuar nos próximos, se preparando, então, para o Rosh Hashanah, para esse novo ciclo que vai se apresentar daqui a pouco. Cada uma de nós dando o melhor de si, porque esse livro que a gente está finalizando, que é Números, Deus conta conosco.